Muito bem, estamos de volta e agora eu recebo com muito carinho a Márcia Isabel Reiner. Ela que é terapeuta sistêmica e veio te falar de um assunto bastante interessante, gente, que eu desconheço, às vezes você também, muito poucas pessoas conhecem, que é a síndrome do irmão desaparecido. Vamos aprender comigo, com a gente aqui. Então, bom dia, um prazer recebê-lo, Márcia. Bom dia, Lívia, tudo bem? Prazer todo meu, obrigada. E falar dessa síndrome, né? O que vem, então, Márcia, a ser essa síndrome do irmão desaparecido? Ok, eu trabalho com terapias sistêmicas e na terapia dentro da constelação sistêmica, que é um vínculo de família que a gente trabalha. Popularmente é a constelação familiar, que todo mundo conhece, exatamente, né? Nossa, está muito difundida, né? Nossa, as pessoas falam demais, que tem excelentes resultados. Sim, devido aos resultados, cada vez está crescendo, não a nível Brasil, mas mundial mesmo, né? Pelos resultados que está tendo mesmo. E dentro da própria constelação sistêmica, então, familiar, nós temos a síndrome do irmão desaparecido. E o que vem a ser? A síndrome do irmão desaparecido, ele relata e mostra a gestação, que a gestação pode ser dupla ou múltipla, e um dos irmãos, ou mais do que um dos irmãos, ele acaba indo embora, não ficando. Então, somente... Sem mesmo a mãe saber. Sem mesmo a mãe saber. Então, somente um desses irmãos vai ficar. Somente um ser vai ficar, que ele vai ser o sobrevivente, chamamos assim, e ele vai continuar a gestação. E nessa gestação, muitas vezes a mãe não sabe, a família não sabe, existe um movimento de exclusão, vamos colocar assim, por não saber que existe mais um. E existe já no princípio um relacionamento entre as duas crianças, no caso? Sim. Um amor inicial entre eles? Isso. Sim. Esse amor, ele fica num campo, né? Num campo que colocamos, e no cérebro da criança ela compreende que tem mais um irmão, tá? Então, quando ela vai fazendo a gestação, vai continuando, onde um dos irmãos acabou saindo, vamos colocar assim, indo embora, o outro irmão, ele percebe realmente que tem uma falta de alguma coisa, a falta do irmão ou dos irmãos. E muitas vezes a mãe nem ficou sabendo. Não, geralmente a mãe não fica sabendo. Algumas vezes o médico, ele sabe, que aparece na ultrassom, mas muitas vezes ele não fala porque na próxima ultrassom o bebê não está mais lá. Então, cada vez mais os estudos estão comprovando que existe essa síndrome e até 90% da população não sabe que existe essa síndrome e que realmente muitas crianças, vamos colocar assim, através da constelação tem se mostrado desses irmãos que realmente eles estão desaparecidos, eles não são incluídos no sistema familiar. Tá, mas para a gente entender melhor, como que se descobre isso? Como que eu posso descobrir um dia na vida, vamos dizer, meu filho nasceu, mas eu não sabia que ele tinha outro irmãozinho que eu perdi. E como que eu vou descobrir isso lá na frente? Através da constelação? Sim, através da constelação, mas também fica muitos sintomas retidos no próximo irmão. No sobrevivente. No sobrevivente. Como vamos colocar? A palavra sobrevivente. Ele é um sobrevivente. Ele é um sobrevivente, ele deixa de viver a vida e ele é um sobrevivente na vida. Que interessante, né? E essa sobrevivência na vida, ele vai se demonstrando nas diversas circunstâncias da vida. E quais são os sentimentos que marcam a vida do sobrevivente? Sim, ele tem dificuldade de finalizar objetivos, de finalizar projetos. Então, ele inicia algo e não termina. Ele tem essa dificuldade de ir para a vida, de fluir. Ele pode ser uma criança hiperativa, que a gente fala que ele vai fazer por mais que um, ele vai ir, vai fazer, vai se desenvolver. Ele pode fazer por um longo período isso. E aí, um determinado momento, ele sente um cansaço, uma exaustão, não tem mais vontade de ir, ele retém, diz, não, eu não quero mais dar continuidade na vida. Nós temos também pegado dentro de consultório, né? Eu já atendi... Por isso que muitos jovens até cometem suicídio? Sim, o índice de suicídio está bastante vinculado, porque essa criança ela tem uma tristeza profunda. Desde pequenininho. Desde pequenininho, não sabe o que é. Ela sente um vazio que ela não sabe explicar o que é. Gente, é muito sério, né? É sério, por isso que está tão difundido a gente comentar isso, para que realmente faça a inclusão disso,
para que cada ser não sobrevive, mas que viva a sua própria porque de uma vida. certa forma ele se sente assim incompleto, né? Tá faltando algo, porque ele começou sendo gerado com a presença de um irmãozinho, né? Sim, sim. E isso deve acarretar problemas psicológicos futuros. Né? Sim, até porque quando ele vai para a vida profissional ele tem o hábito de se auto-sabotar, deixar sempre a vaga para o outro. É um sentimento muito grande de não ser reconhecido no trabalho, dificuldade de ter sucesso, uma dificuldade de querer realmente de estar na vida com fluidez. Então, isso nós colocamos autossabotagens muito grandes no profissional. E o que é necessário? Vamos supor, o que a constelação familiar vai poder ajudar? Se você é amiga aí de casa, né, com a sua família, você conhece alguém que tenha esse tipo de posição assim na vida, de deixar para o outro, de se sentir incompleto, né, de sempre nunca terminar o que começou a fazer. Às vezes começou uma faculdade e não termina, começou a fazer um negócio e não termina, montou um negócio e não vai para frente, nada vai para frente. Tem que buscar ajuda, né? Tem que. E o que a constelação familiar ela pode ajudar essa família, essa pessoa, né, que está sofrendo? Ela vai se encontrar no mundo, vamos colocar assim. Porque cada irmão tem um número, né? Vamos colocar a sua primeira, segunda, terceira. É o primogênito. Exato. E aí, quando ele está nessa questão incompleta, então ele não se encontra no mundo, não se encontra nos relacionamentos, por causa do sentimento de abandono, de rejeição. E, bom, N questões que pode estar vinculado a isso. E quando era colocado, quando é trazido esse irmão que estava esquecido, né? Porque ele foi esquecido, porque ninguém sabia dele. Então, quando é colocado, todos começam a pertencer e ter o seu próprio lugar. Gente, então, olha, o grande alerta aqui do programa Gente que Faz, da Márcia, gente, é se você tiver algum filho, algum parente, algum primo, algum vizinho que sofre dos sintomas que ela está falando, tem que procurar ajuda. Porque vocês estão vendo que o índice de suicídios no Brasil está aumentando e muito. Não só entre jovens, não, né? Nós temos vários casos de pessoas assim, profissionais que buscaram isso. Então, o que está acontecendo? Nós temos que buscar essas respostas, né? E não custa nada você fazer uma constelação, né? Eu não conheço assim a fundo, confesso aqui para você, mas eu estou bem interessada de conhecer a constelação, porque eu acho que a gente tem que resolver os problemas internos, né? Senão, o que vai ser dos nossos adolescentes, né? Mas você foi descobrir com 33. Graças a Deus, né, que descobriu, né? Sim, porque daí e você você viu a diferença. Como que foi a tua abordagem para você fazer uma constelação? Você já era casada, tinha filhos? Não. Eu estava com problemas muito sérios sempre nos relacionamentos. Olha, você vê, até os relacionamentos, gente, né? Principalmente, porque é o primeiro Qual relacionamento. Qual é a maior dificuldade de se relacionar, a pessoa que tem essa Ou você rejeita ou você é rejeitada. Ou você Na maioria das vezes você rejeita. Você acha, esse não é para mim, não é esse, nunca vai ser esse. Né? Exatamente. Né? E aí acaba se rejeitando. Também tem vínculos de, não que seja o meu caso, mas também tem vínculos de traição vinculados a isso. Porque quando essa criança ela tem um outro ser do lado dela e esse outro ser resolve partir, então ela se sente traída no projeto de vida. Nossa, é bem profundo. Então, quando ela chega na fase adulta, ela tem essa tendência ou de trair ou ser traída. Então, quando nós olhamos profundamente o que se dá no ventre da mãe devido a esses seres, né? Então, a profundidade vem toda aqui. feita uma abordagem familiar, então, né? Sim. Nossa, é bem profundo o negócio. E quando você fala o índice está aumentando dessa síndrome, a gente olha nitidamente hoje na fertilização in vitro. Verdade. Né? Porque que às vezes sobrevivente de 4, 5. De 4, 5, né? Às vezes fica 2, às vezes eram 6, ficam 2. Às vezes eu já vi casos que 8 e ficaram só 1. Exatamente. Né? E o que isso pode acarretar nesse sobrevivente, então? Eu digo assim, se eu passei por tudo isso com uma irmã gemelar, então imagina essa criança que tem mais 7, por exemplo, que você falou dessa questão de 8, né? Então, vai ter um pouquinho a mais, não necessariamente que tem que ser, mas
a gente comprova cientificamente, cada vez os estudos estão olhando mais para isso realmente, que o índice está muito mais alto. Autismo, peguei já em consultório então, devido a isso. Para a gente encerrar, vamos falar um pouquinho mais de constelação. Então, para quem não conhece a constelação, como que ela pode conhecer e saber qual é o objetivo de você constelar, né? Que eles falam, vamos constelar, né? Da constelação. Então. Sim, a constelação ela é uma terapia que ela abrange todos os aspectos da vida, todos, emocionais, financeiros, doenças, né? Todos mesmo. Relacionamentos. Porque muitas pessoas às vezes têm muita sorte, mas não ganha, não vence, não consegue. E não é nem às vezes, por força de vontade, é o que tem para ele no momento. Né? Às vezes eu costumo dizer, quando olha para o dinheiro, às vezes a pessoa tem sucesso, mas não tem prosperidade financeira, né? Tem sucesso, tem glamour, mas não tem prosperidade financeira. Então, tem que conciliar as duas coisas, tem que fazer as duas coisas trabalharem juntas, prosperando. E dentro da constelação familiar, você vê assim, pessoas que aparecem na sua vida, tem fundamento dentro da constelação? Tipo assim, não é parente, não é nada, mas apareceu na sua vida e foi como um anjo para você. Tem muitos anjos, né? Tem muitos anjos, né? Tem muitos anjos. Eu sou muito agraciada. Graças a Deus, eu tenho muitos anjos me cercando. Eu também sinto que eu tenho muitos anjos nesse meio. E é bom quando a gente também pode, através ou de um programa ou de algo assim, ser anjo dos outros também, né? Ser anjo dos outros, né? Mas para quem quiser saber um pouquinho mais, Márcia, de como constelar, o que é a constelação, você pode deixar o seu telefone, você pode marcar alguma hora com a pessoa, às vezes até com a família, para constelar, né? Como que funciona isso? Como funciona a abordagem de você oferecer uma constelação para a família? Uma família que está sofrendo, que está precisando de ajuda. Certo. Então, eu sempre digo, analise o que você está passando. Se tem alguma área da sua vida que você deseja evoluir mais, deseja crescer junto, ou relacionamento financeiro, ou tratar uma doença que... Tem muitas doenças que cada vez está crescendo mais, um câncer ou algo nesse sentido. Então, quando a pessoa diz, não, eu quero olhar para isso, então você pode marcar um atendimento individual, um atendimento em grupo. Eu trabalho com tanto um quanto o outro e também dou a formação de constelação. Então, a pessoa ela pode optar, ela diz, não, eu quero fazer a formação para me curar de vários aspectos. Então, vai tratar tudo na vida dela. Todos os medos que você tiver, você pode ser tratado pela constelação. Todos os medos. E então, ela pode trazer, pode me buscar. Então, você pode deixar o seu celular ou o endereço eletrônico. Aqui em Cascavel, então, é 45999031212. Repetindo. 45999031212. Aqui em Cascavel, você atende toda... Eu atendo em Dois Vizinhos, atendo São Miguel do Oeste, Santa Catarina, atendo Guarapuava e atendo no Pará. Nossa, gente! Que legal, meus parabéns. Obrigada. Mas obrigada por ter vindo. Eu gostei muito dessa sua explanação sobre a constelação familiar. Abriu, assim, horizontes de ver os benefícios que ela pode causar, ainda mais num mundo que está tão, assim, conturbado, né? Sim, o importante é quando as pessoas se unem, olhem para isso com muito amor, muita inclusão, para todos nós, de alguma forma, caminhar junto para a resolução. Para a resolução, isso mesmo. Obrigada mais uma vez pela participação. Adorei falar com você. Espero que volte mais vezes para a gente falar um pouquinho mais, esclarecer mais sobre os benefícios da constelação familiar, que está ajudando muita gente. Obrigada mais uma vez. E nós vamos agora, gente, para um rápido intervalo comercial e voltamos já já com mais Gente que Faz, que você só vê aqui pela sua TV Tarobá.